E aí, pessoal? Na verdade, o mês de junho é o mês de participação no canal, mas recentemente aconteceram algumas coisas que me deixaram meio baqueado. Assim, um pouco tem a ver com pessoas que antes pareciam me apoiar, hoje não me apoiarem mais, ou sei lá. E, tipo, tem coisas que eu fico feliz, por exemplo, os meus amigos cresceram, tá tendo sucesso com estudo e trabalho e namoro e família e tudo mais. Só que consequentemente eles meio que ficam sem tempo pra mim. Então esse mês de junho tá sendo bem difícil. No ano passado foi muito mais fácil de gravar porque naquela época eu ainda conversava com meu irmão, foi antes de acontecer toda a merda que aconteceu, né? Sim, eu não sou uma pessoa que guarda rancor, que fica com raiva, mas o que meu irmão fez, o que foi dito, entendeu? Não é nem a questão das ações. Se ele virasse pra mim e falasse que ele não iria entrar no meu aniversário por não se sentir bem no local, tudo bem, mas a forma como ele colocou foi errada e me feriu, afinal de contas, eu sou eu, entendeu? É, a pessoa que ele falou, que ele teria falado, que ele teria julgado, podia ser muito bem alguém falando de mim. Então, eu simplesmente não me senti bem. Enfim, mas está sendo meio difícil. O pessoal da fábrica tá. A gente tá. Pessoal da fábrica, não vou falar disso. Acompanhe no canal Fabrício Filho, que lá vai ter todo o esquema. Ele vai gravar um vídeo em breve falando sobre a fábrica. Inclusive, cola no Fabrício porque o canal dele é muito bom. No Facebook eu tô indicando algumas páginas, alguns canais que são de parceiros meus e parceiros do pessoal da fábrica, que são os youtubers que são associados a fábricas e que são parceiros meus. Alguns se tornaram meus parceiros antes mesmo de ter a criação da fábrica em si. Mas enfim, o assunto não é bem esse, entendeu? Como vocês observaram no. Esqueci o nome. No título, vocês viram como eu tô bem. É, como vocês viram no título, o assunto é tenso. Eu gravei essa semana vídeo com a Raíssa Rocha. Vocês viram que já saiu um vídeo com ela, que eu não lembro agora o nome do vídeo, porque a gente gravou 4 vídeos. E tipo assim, a gente em um dos vídeos a gente começou falando sobre um assunto e terminou em outro, que é uma coisa que está acontecendo muito atualmente, que é o caso do Biel e o comentário ridículo dele para repórter e tudo mais, e a questão do assédio. É, Primeira coisa, eu quero ler esse post porque é muito importante. E, e esse é um post que eu fiz e que algumas pessoas meio que ficaram criticando. Mas para só um pouquinho e ouve, já que alguns tiveram preguiça de ler e mesmo assim criticaram. Só ouve, porque pode ser importante, pode estar acontecendo coisas que você não está nem vendo. Então, por favor. E é assim que esse mundo vê as situações, com descaso. Tudo é diversão para quem está fazendo, mas nunca foi e nunca será para quem sofre. Enquanto houver medo,
As vítimas viverão com medo de tudo, então cabe aos amigos e familiares ajudarem a fazer essas vozes serem ouvidas. Ainda que essas pessoas elas não consigam dizer, de alguma forma as pessoas sabem, as pessoas precisam usar de voz, precisa dar força, principalmente se souber que está acontecendo, porque muitas vezes a vítima ela tem meio que uma vergonha de falar. Seja a vítima do sexo masculino, sexo feminino, principalmente sexo masculino, porque não quer admitir de jeito nenhum que aconteceu com ele. Continuando aqui. Se na época Se na época em que eu era pequeno eu tivesse a coragem necessária de dizer algo, talvez eu não tivesse sofrido por tanto tempo. Uma pessoa faz e as outras acham que podem fazer também. O estupro não é sexo, é violência. Eu nunca provoquei ninguém e mesmo assim fui estuprado várias vezes. Eu sou um menino, ou seja, será necessário acabar com a vida das mulheres e dos jovens para que exista algo a ser feito? Esse foi o real motivo para minha decisão da mudança de nome. Para quem não sabe ainda, eu decidi trocar, ao invés de manter o meu nome de registro, eu entrei na justiça para mudar meu nome para Scott. Por isso que tem muito vídeo que a turma ouve me chamando de Iago e não de Scott, porque são os meus amigos de antes da mudança de nome, então eles acostumaram, eles não conseguem acostumar com a mudança para Scott, então eles continuam me chamando pelo nome de registro. Alguns me chamam pelo nome de registro porque sabe que eu odeio, e aí quer me provocar e chama, que me faz muito mal, mas enfim. Bah. De alguma forma eu quis apagar a história do Iago André, para me transformar no Scott Gobet, buscando assim reiniciar a minha vida e buscar não ser uma vítima, mas sim usar a história daquele garoto que tinha medo de abrir a boca para me transformar numa pessoa pública e usar a minha história de vida para salvar outras vidas. Aqui segue alguns trechos descritos no livro que fala sobre a minha vida e que será tratado no novo filme que conta a minha história. Para quem não sabe, agora entre dezembro e abril, logicamente não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, se vocês estão vendo agora no ano de 2016, entre dezembro de 2016 e abril de 2017 será lançado o filme Confissões de um Coração, Luz na Escuridão, o filme, que é baseado no primeiro livro que fala sobre a minha vida. E isso que eu vou ler agora é só um trechinho do capítulo que eu falo sobre o estupro em si. O livro é meio pesadinho em algumas partes, mas eu achei importante compartilhar isso com vocês. Então é complicado falar sobre esse assunto, pois deixa as pessoas se sentindo felizes por não ser com elas, mas muitas não percebem que em breve pode acontecer com alguém próximo e ela nem perceberá, mas vamos tentar começar. A vida não é fácil, era complicada, eu não tinha estrutura, eu não tinha conhecimento, eu tinha medo. Parece que o mundo inteiro para de girar, principalmente quando acontece umas coisas dessas. Nada nunca será como antes, o medo sempre tomará conta. Algumas pessoas provavelmente irão reprovar a minha decisão de abrir a boca para contar essas coisas. Mas o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com pessoas próximas e ninguém nunca saberá. Eu me lembro de me sentir tão confuso, eu não sabia o que pensar. Enquanto a minha mãe estava morando em uma casinha simples em Jacareí, eu morava com ela. Ela estava trabalhando em uma empresinha pequena que tinha perto de casa. Na verdade era coisa de uns 2 quilômetros mais ou menos de casa, então na teoria era perto. Eu voltava da escola, a minha irmã ia para a escola, e na hora que a minha mãe estava voltando do trabalho, minha irmã também estava voltando da escola. Ou seja, durante a tarde inteira eu ficava sozinho. Eu ficava no meu quarto ouvindo rádio ou tomando sol na parte de cima da casa. Eu sempre tomava banho assim que eu chegava da escola. Depois via se tinha alguma coisa para comer. Algumas vezes não tinha, então eu dormia. Num dia eu estava tomando banho. Na verdade eu estava deitado na banheira pensando. Eu tinha muito dessa coisa de ficar deitado, ouvindo música e relaxando dos estresses do dia. E eu vi um barulho na parte de cima.
Eu realmente achei estranho. Eu sei que ninguém estava em casa, nem chegaria tão cedo. Eu nunca fico só de toalha, mas eu precisava saber o que estava acontecendo. Então eu fui subindo a escada. Quando eu chego no meio da escada, eu sou surpreendido por um dos seres. Eu me assustei, mas ele era o que parecia menos mal. Então ele veio falar comigo. Eu não entendi o porquê dele estar fazendo aquilo, mas ele me puxou para perto dele e me abraçou. No momento seguinte eu não lembrava de mais quase nada. Só de voltar para o banheiro e ficar deitado lá, com dor em um lugar bem íntimo. É... Não preciso dar mais detalhes, né? Porque já é meio pesadinho. Como se não bastasse isso, no dia seguinte outra pessoa fez quase a mesma coisa. Ela subiu em casa, desceu as escadas. Eu estava deitado no quarto, quase dormindo. Ela entrou e começou. Ela tampava minha boca. Teve um momento em que eu quase comecei a perder o ar. Aquilo estava fora do limite, mas não tinha como eu fazer nada. O que eu poderia fazer? Algumas pessoas poderiam me ajudar, mas eu tinha medo de dizer. Eu tinha nojo de dizer, na verdade. Eu não queria tocar e nem ser tocado por ninguém. As pessoas não se importam com mais ninguém, nada nunca é igual. Ninguém sabe como a criança se sente quando isso acontece. A dor, o nojo, o medo, a sensação de que em breve alguém vai entrar e fazer mal a ela. Muitas pessoas estavam acostumadas a me ver dançando, sorrindo e sonhando. Enquanto isso eu só precisava me esconder. É... O que isso tem a ver com o comentário inicial do Biel? Eu não vou o vídeo ele não vai tratar, não vai comentar sobre a atitude do Biel, porque eu já gravei um vídeo com a Raíssa falando sobre isso, mas eu precisava gravar esse vídeo aqui. Eu precisava gravar esse vídeo para poder falar, porque todo mundo olha para mim, na maioria das vezes me vê sorrindo e tudo mais. As pessoas que me acompanham há mais tempo sabem das coisas que eu já enfrentei, alguns comentários e tudo mais. Então, eu sempre eu criei a ONG Projeto Vida em Minutos justamente para ajudar pessoas que foram abusadas verbalmente, sexualmente, que sofreram bullying ou sofrem bullying ou passa por algum tipo de problema e precisa de alguém para conversar de alguma forma, porque às vezes é mais fácil conversar com alguém que está ali aberto a conversar com você do que pagar alguém para ouvir, né? Eu pelo menos eu penso assim. Então é complicado. E o vídeo na verdade era mais para compartilhar, para vocês verem, parar com a ideia de que a pessoa, a vítima, ela é culpada da situação. A vítima nunca é culpada da situação. Quem faz o mal é o culpado, entendeu? A pessoa, eu era uma criança, entendeu? A minha, o que eu fazia era sair da minha casa, ir para a escola, sair da escola, voltar para minha casa. E mesmo assim aconteceu comigo. Teve uma época que eu tava com um machucado na cabeça que eu tinha que disfarçar pra ninguém em casa ver, entendeu? Então, acorde. Se você foi abusado de alguma forma, seja verbalmente, fisicamente, liga no 180 e denuncia. Não deixa isso passar. Eu sei que no começo dá medo, que a gente vive com medo de que as coisas aconteçam de ruim com a gente, mas eu falo por experiência própria. Quanto mais você demorar para procurar ajuda, pior fica, porque o problema lá no futuro pode até conseguir ser resolvido, mas as cicatrizes vão ser levadas pelo resto da vida. E quanto mais você demora, mais cicatrizes vão juntando. Então denuncie. Ligue 180 e denuncia. Por favor.
Não tenha mais medo, fale, porque enquanto as pessoas tiverem medo de falar, as pessoas vão continuar agindo como se não existisse a situação. E eu espero que vocês fiquem bem. Beijo.